Sejam bem-vindos a mais um encontro que objetiva, acima de tudo, nos fazer conhecer e refletir acerca do ensinamento que os Espíritos nos vieram trazer. E nós, fazendo coro ao que eles mesmos deram a conhecer a Allan Kardec, insistimos que os Espíritos objetivaram, com o ensinamento trazido desde o século XIX, mas como veremos, desde o século XIX, sistematizado, mas presente desde que o primeiro Espírito precisou ocupar um corpo de natureza animal para dar início a mais uma jornada do seu processo evolutivo. Os ensinos não param de nos chegar. Considerando o tema da manhã de hoje, que nos remete a 2 blocos de questões que estão no capítulo 9 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, e fazendo então uma sintonização com isto que queremos dizer, que é a necessidade de, mais uma vez, reforçar o ensinamento de Jesus, eu os convidaria a que se relembrassem de uma passagem bastante interessante que está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Os versículos vão de 22 a 25. Diz-nos aquele que escreveu o texto: certo dia, estando Jesus na companhia dos seus seguidores mais próximos e à beira do lago, disse-lhes: passemos à outra margem. Então, eles ingressaram e a travessia deu início. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Mas eis que um grande turbilhão de vento os surpreendeu no caminho. As águas do lago se fizeram revoltas e os seguidores de Jesus não compreendiam a razão dele permanecer da mesma forma como se encontrava, deitado e dormindo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo-lhe: mestre, atente, eis que perecemos. Jesus, levantando-se, falou na direção do lago, e tudo aquilo se asserenou. Mas, voltando-se para eles, lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de admiração e de temor, perguntavam-se uns aos outros: quem é este que se dirige aos ventos, à tempestade e os controla? O episódio que Allan Kardec tem a oportunidade de comentar em A Gênese, particularmente no capítulo de número 15, quando ele analisa os ditos milagres e as predições, tem muito a ver com o que vamos estudar nesta primeira parte de hoje, qual seja a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. As questões de número 536 a 540 merecerão a nossa análise, mas é importante irmos a Kardec, que examinando
e já tendo o conhecimento dos Espíritos, que hoje repassaremos, foi categórico ao assinalar, primeiro, que nós talvez não conheçamos como imaginemos conhecer os fenômenos e a ação sobre eles por parte da espiritualidade, os fenômenos físicos. E antes de fazer coro com qualquer outra interpretação que pudesse dar àquele episódio o caráter de milagre, como os leitores, num primeiro momento, costumam fazer, dentro da racionalidade que lhe pauta e notadamente lhe norteava, quando da elaboração do Livro dos Espíritos e do conjunto da obra que se tornaria conhecida como doutrina espírita, Kardec faz questão de realçar, na hipótese de haver uma inteligência oculta presidindo a ação dos elementos, esse fenômeno pode resultar efetivamente da autoridade de alguém sobre aquelas inteligências que os homens reencarnados não possuem, mas que Jesus, por certo, possuía. Mas ele vai adiante. Como Jesus demonstra durante toda a narrativa estar dormindo tranquilamente, é bem possível que ele, com o espírito nas condições em que possui, tivesse a segurança de que não se tratava de um fenômeno capaz de gerar perigo algum e que a tempestade, por fim, iria se acalmar. Ela surgiu de repente, ela certamente terminaria da mesma forma. A racionalidade que o faz questionar. No item 536 do Livro dos Espíritos, são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como uma perturbação dos elementos que a compõem? Tudo, respondem os Espíritos, tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Ao que ele então acresce: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes sim. Na maioria dos casos, tem, porém, um único motivo: o restabelecimento do equilíbrio e das forças físicas da natureza. Não contente, ele ainda faz uma terceira pergunta, dentro do mesmo item. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos: dentre eles, alguns exercerão certa influência sobre os elementos naturais para os acalmar, agitar, dirigir? Evidentemente, respondem eles, e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus das escalas dos mundos. E isto nos abre caminho à reflexão, nos induz ao conhecimento de uma maneira muito mais ampla,
do que às vezes a limitação do conhecimento científico, que se diz o primeiro e o mais apto a nos esclarecer, pode ofertar. Porque a ciência, à exceção de episódios como este, referidos no início do dia de hoje, em que vemos grupos interessados em prescrutar, em avaliar a interferência espiritual sobre o processo de recuperação daqueles que estão enfermos, e com isto, começando a trilhar um caminho seguro, que é o caminho da identificação do Espírito, porque é esta a razão de ser da doutrina trabalhada por Kardec. Esta é a razão de ser do ensino de Jesus, que não foi o ensino do sacrário, não foi o ensino do púlpito, não foi o ensino das igrejas, e não pode ser o ensino da casa espírita, porque Jesus veio nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E a verdade, meus amigos, é a de que somos espíritos reencarnados. E espíritos que somos procedentes de uma realidade muito mais ampla do que esta em que aqui estamos. E para ela tornaremos tão logo termine a nossa jornada. Esse é o ensino, mas esse ensino liberta, evidente, porque as coisas da existência devem ser tratadas no limite em que são postas, e não mais do que isto. Foi esta a razão pela qual o codificador, ao refletir acerca dos efeitos que o conhecimento espírita, que veio resgatar Jesus, teria sobre a humanidade, diz: quando a verdade estiver presente no pensamento, na conduta dos homens, as coisas serão diferentes. Porque muitas contendas, muitos desvios, muitos desvarios ocorrem exatamente porque o sujeito imagina ser esse conjunto de células. E iludido, imagina que a existência única é a forma de avaliar a sua eventual condução para um céu ou para um inferno de naturezas teológica. Devemos, pois, refletir. Na Revista Espírita, do ano de 1859, no mês de setembro, Kardec, dirigindo-se a Arago, o espírito que outrora houvera sido alguém extremamente devotado às artes da ciência, quer saber acerca dos fenômenos naturais e pergunta sobre o papel das tempestades em batalhas. Curiosamente, ele associa, porque de repente um exército está à frente e vem lá uma batalha e modifica toda a estratégia. E ele se refere então a um caso, a uma determinada batalha. E diz Arago na resposta: há sim grande interferência e pode ser localizada. Um espírito que nós tivemos a oportunidade de interrogar, diz Kardec, nos fala que Deus agia sem intermediários em favor deles. Por isso venceram. E nós gostaríamos de saber se é isso mesmo. Aí Arago então vem explicando: Deus é mesmo a causa primeira, nisto como em todas as coisas, mas Ele não age diretamente sobre a matéria. Ele tem agentes que se dedicam a isso em todos os graus. O espírito que vos trouxe a informação é um espírito que tem um conhecimento imperfeito acerca das leis, bem como até das leis de guerra. Kardec aduz então um comentário satisfeito, mas agrega: a mitologia tinha ideias assim. É verdade. Nós veremos já
que os espíritos confirmaram ser isto verdadeiro, porque a mitologia nada mais representou do que a evolução do pensamento, do conhecimento dos espíritos acerca da realidade que os envolve. Estar reencarnado pressupõe que nos apropriemos do conhecimento disponível e com ele tentemos entender aquilo que nos ocorre, o que está à nossa volta. Era natural que numa época em que o conhecimento era restrito, as interpretações também o fossem. O que não é natural é numa época em que o conhecimento se faz presente, em que é possível investigar, que aqueles que se dizem homens de ciência insistam em negar a existência no ser humano, e vamos aprender também nos animais e também nas plantas, de algo que extrapola a composição celular. Este algo provém de um dos princípios sobre os quais se alicerça a Trindade espírita. Princípio material, primeiro elemento. Princípio espiritual, segundo integrante. Sobre eles, não neles, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. No diálogo que depois Kardec irá explorar, nas questões que temos do Livro dos Espíritos, Arago vai informando. Em breve, vocês entenderão a complexidade das coisas. Há espíritos que habitam todos as faixas vibracionais em que as atividades se desenvolvem. Estes espíritos são como nós? Aí Arago responde: alguns já estão neste estágio evolutivo, outros, porém, ainda não. Dando-nos uma ideia da gradação, fazendo-nos entender o que uma das respostas no dia de hoje, das questões que examinaremos, traduz numa verdade em que nós ainda estamos tão distantes de compreender. E é esta razão pela qual este conhecimento que liberta, que nos dá a exata dimensão de onde estamos e do quanto nos falta a trilhar, é um conhecimento que faz da presente oportunidade encarnatória, falando de mim, a mais importante, a mais útil de todas as oportunidades encarnatórias que tive. Na questão 537, Kardec, então, na mesma linha do que havia dirigido a Arago, pergunta: a mitologia falava sobre isto. Considerava divindades que tinham funções especiais. Um era encarregado do vento, o outro do raio, o outro de presidir o fenômeno da vegetação. Isso aí é sem fundamento, e os espíritos, imagina. Agora, presta atenção, isto está muito aquém da verdade. Então pode ter espíritos que habitam o interior da Terra. Os espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. E você entenderá. Basta que percorramos o Livro dos Espíritos, na questão de número 106, que nós já tivemos a chance de estudar. Quando se fala da sexta classe, dos espíritos imperfeitos, e Kardec anota, são espíritos perturbadores e batedores, espíritos que não formam uma classe distinta por suas qualidades pessoais, mas manifestam a sua presença pelos fenômenos, efeitos físicos, como pancadas, movimentos, deslocamentos, etc., demonstram estar presentes. Anota ainda: parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar,
a água, o fogo, os corpos duros, quer mesmo movimentando as entranhas da terra. A reflexão. Na 538, tais espíritos formam uma categoria especial no mundo espírita, presidem os fenômenos da natureza, serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta, que foram ou serão. Pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? E aí então a racionalidade do ensino. Depende. Quanto mais materializado for o fenômeno, for o comportamento, menos elevado será o espírito. Porque espíritos que conseguem avançar, mandam. Então, se nos voltarmos para o fenômeno narrado no Evangelho de Lucas, veremos que ali havia o governador da terra, que enquanto espírito detinha poder suficiente para determinar aos espíritos que provocaram a tempestade na travessia do lago, que a serenassem. Seria uma explicação bastante lógica. E fugiria da categoria dos milagres. Bem, se nós tomarmos a palavra milagre no seu sentido original, que é fato admirável, não. Mas se imaginarmos algo que derrogue as leis da natureza, esqueçamos. Porque as leis naturais são divinas. E Deus, que é para nós o exemplo máximo de justiça e de inteligência, não iria avançar e retroceder. É irracional. E a doutrina espírita fala ao homem racional. Fala ao homem que pensa, não ao iludido. Porque são os iludidos que muitas vezes imaginam que as coisas podem andar de acordo com o desejo que têm. A vida desregrada conduz à enfermidade. E vem o homem esperar entre aspas, milagre. Quer ser salvo dos absurdos que praticou. Salvo de quê? Dos seus desvios? Não. A semeadura não foi livre. O beber não é algo que nos faça bem, mas a pessoa se encharca. O fumar já vem até estampado no próprio envelope que traz o número de cigarros, as advertências. Isto lhe trará problemas futuros. Mas o sujeito vira para o lado contrário, a imagem, a advertência, e continua fumando. E amanhã desenvolve moléstias seríssimas. Deus me abandonou. Certo, por certo. Mas você se reencontrará na moléstia, na dor, e projetará uma outra encarnação. E talvez, e nós seremos testemunhas disso, terá uma infância complicadíssima com problemas pulmonares, dando trabalho aos seus pais, exigindo cuidado médico intensivo para se recuperar. E quem sabe amanhã dirá diante da cartelinha que lhe oferecerem, muito obrigado. E seguirá, vencendo-se, porque é assim que evoluímos, é assim que vamos crescendo. Esta é a lógica do conhecimento espírita. Não somos perfeitos, e eu me antecipo dizendo jamais o seremos, porque perfeito é Deus, mas somos perfectíveis. Veremos isso já já. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? E a resposta, gente, reúnem-se massas inumeráveis. Olha a reflexão da 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza,
operam com conhecimento de causa, usam do livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso, e eles vêm decompondo numa mensagem que traz um ensinamento que seria capaz de balançar se os homens a ele se dedicassem todo o nosso conhecimento, toda a nossa estrutura, muitas vezes ilógica de pensar. Porque nós, na pequenez dos nossos raciocínios, vamos tentando enquadrar as coisas de acordo com ele. Então vem lá alguém e explica, olha, houve um momento inicial e tudo começou e a partir daí a vida... Mas e Deus? Não, Deus não existe, Deus é uma ficção religiosa. É verdade, tem muita igreja por aí que toma Deus por um débil mental, a tal ponto que quer com ele barganhar. Isso é exemplo claríssimo de debilidade mental ou de má fé. Eu fico com a primeira, para não deduzir julgamentos. Imaginar Deus intervindo a favor de um, a favor de alguns, e os outros. Se o mais estúpido dos pais não faz isto, por que é que Deus, a quem Jesus nos mandou chamar de pai, o faria? Porque ele tem raças eleitas, raças, povos. Gente, vamos crescer. Até porque a Terra não é o único mundo. Longe está de ser, longe. Não, somos só nós, no universo, esperando para depois que morrermos ocuparmos um lugar, à direita ou à esquerda, lá na grande planície, onde mora Deus, no trono, esperando uma fila de querubins, serafins, anjos e arcanjos para lhe bajularem. Misericórdia! Como a gente precisa amadurecer. Quanta bobagem! Mas é bobagem para valer. Nasceu não tem anjo? Não, já falei até que tem. Espírito evoluído, mas sem asa de pena. Sem asa de pena. Ícaro, na experiência da asa de pena, já mostrou que dá. Não dava para voar no sol, nem perto dele, derreteria, cera, etc. Não, mas nasceu como o gibão da novela. Ah, bom, aí é fantasia. Fica na fantasia, né? Permaneçamos na fantasia até que a realidade dura da existência espiritual, porque espírito, reencarnação, Deus, sobrevivência são leis. E pouco importa que o sujeito nelas não acredite, ele as enfrentará. Esta é a realidade espírita. É isto que o codificador, cuja vida e obra é tão bem demonstrada em obras como esta, a vida e obra de Allan Kardec, um trabalho do Edson Aldi, trazido aqui como livro do clube. São exemplos assim, de alguém que entendeu a lógica. Querem ver? Julgas que não há nos fenômenos naturais um fim providencial e que essa transformação do globo, da superfície dele, não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e, sem o suspeitarem, são também instrumentos de Deus. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao concurso, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no pleno gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão
e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E olha a frase: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Olha a resposta, olha a resposta. Resposta que se encadeia com a questão de número 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância. Na questão de número 559, o Livro dos Espíritos, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre o arquiteto e o servente de pedreiro? Na questão de número 607, dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia. Aonde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Parece assim que pode-se considerar a alma então como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Sim, tudo se encadeia na natureza. Então esse princípio humano começa na Terra? Ah, Kardec, por favor. Na Terra? Não, na Terra não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. O período humano começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui uma regra, porque pode ser que o espírito já esteja apto para viver aí desde o início do seu período humano. Mas presta atenção, porque isto é uma exceção. Olha a logicidade. E a nossa tacanhice coloca o mundo como sendo o quê? O mundo é tudo. Imagina, né? Aqui é tudo, tudo, tudinho. Estamos aqui, daqui começa, aqui termina, aqui a gente já direciona. E o sujeito então desencarna e toma aquele choque, porque ele imaginava, vou para o céu. Só se for o centro espírita umbral, né? Que o sujeito vai, é céu, centro espírita umbral. Porque vai viver com espíritos na realidade logo aqui. É porque o sujeito também imagina que os espíritos estão lá, né? Lá nos espinóis, cuidado, né? Já cansei de dizer, está sentado ao lado de alguns encarnados, pode olhar direitinho, e desencarnados. Estão todos aqui, estamos todos aqui. Estamos todos desenvolvendo um largo aprendizado. Sabe por quê, meus amigos? Porque aprender apenas não tem sentido. Ajuda. O drama é a prática. Aprender, fácil. A gente sabe decor e salteado. O problema é praticar. É praticar. A questão que acabamos de ver nos remete a uma série de questões, de estudos paralelos. Na Revista Espírita de 1864, no janeiro, progresso nas primeiras encarnações. Na Gênese, no seu capítulo 3º, item de número 24, a destruição dos seres vivos uns para com os outros, porque se processa. Na Gênese, no capítulo de número 11, na encarnação dos espíritos, o número 23. Isto é o estudo que nos conduzirá a entender e a raciocinar de forma que possamos desenvolver a nossa concepção de mundo, que não deve ser uma concepção tacanha. É por isso que Kardec afiançava: quando o conhecimento espírita ocupar a pauta de reflexão dos homens, as coisas serão diferentes.
diferentes. Porque o que é o sofrimento de um dia comparado a alguém que vai viver a imortalidade? O que é o confronto pela disputa de um bem que ninguém levará? O que é a chamada injúria, a calúnia, aquilo que me leva a ficar ofendido, se não um ato de enfermidade daquele que o pratica e que não deve receber de mim qualquer gesto que não seja o da compreensão. É o conhecimento que liberta, que faz evoluir, que faz crescer. É o conhecimento espírita. Um conhecimento para ser lido, refletido, analisado, mas acima de tudo, praticado. No segundo bloco de questões, que vão das 541 a 548, Kardec quer saber acerca da ação dos espíritos durante os combates. Durante uma batalha, quer saber Kardec, na 541, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E como? Até estimulando a coragem. Vai lá, mata aquele, pega aquele outro. Kardec então diz, puxa vida, os antigos colocavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses então eram simplesmente espíritos representados por alegoria. Olha, tem livro sagrado aí que não vou nem dizer para ficar quieto. 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis, haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Eu não vou comentar a parte final, eu só vou ficar com aquela parte de comprazem da discórdia. Da minha parte, e não vou comentar de ninguém, né? Como a gente adora uma discórdia, não é? Fulano falou isso. Não só isso. Falou um pouquinho mais. Vocês estão rindo, né? E quem não está ouvindo, vendo, não percebeu, mas o pessoal aqui deu uma risadinha. Eu espero que não tenha sido a sua aí, né? Porque é sinal de que a gente pratica isto, quando o importante era trabalhar para que a discórdia encerrasse. Ele disse, não, mas ele já falou que você é uma pessoa boa, generosa. Não, você não sabe o que ele anda falando de você. Isso aí é pouquinho, né? O sujeito amplia, amplifica, longe de agir como pacificador, e depois à noite na prece, recolhido antes de dormir, pede paz. Precisamos de paz no mundo, ainda que a casa seja um verdadeiro campo de guerra. Mas a paz no mundo. Sua gente da paz até se põe de branco e vai para a rua semear a paz, com a língua servindo de gravata, de tanto que a usa para semear a discórdia. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha, mas é lógico, pode influenciar em relação a tudo, não só no plano de campanha. Você acha que quando você delibera fazer o bem, conta com ajuda, fazer o mal, misericórdia, encarnada e desencarnada. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? 544. Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio, respondem os espíritos. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. É isso mesmo. Porque só pode comandar quem tem preparo. Só pode dirigir uma casa, um bairro, uma cidade, um estado, um país, quem tem competência. Quem sabe o que está fazendo. Quem tem ideias próprias, não reproduz aquilo que lhe colocam num teleprompter para poder refletir. Quem tem condições de nortear, de ouvir. Quem pensa no bem comum. Quem quer se valer da sua inteligência
para poder servir e não servir-se das inteligências e daqueles que sofrem ao seu redor. Portanto, o livre-arbítrio do dirigente, daí porque, meus amigos, longe de nós usarmos os nossos pensamentos e nossas palavras para criticar, vibremos em favor dos dirigentes das casas, dos bairros, das cidades, dos estados e dos países, porque o grau de responsabilidade que cada um deles tem sobre o ombro lhes exigirá pesadíssimas contas no regresso à realidade espiritual. Há um engano, um ledo engano, de que não daremos contas das nossas ações. Eu iria um pouquinho mais além, com André Luiz, na figura amorável de Alexandre, que nos ensina que iremos prestar contas dos nossos pensamentos. E enquanto deles, ou a eles não depurarmos, com eles nos ajustarmos, não avançaremos do ponto de vista espiritual. É muito sério o conhecimento espírita. Pode então algum general, alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso é comum, dizem os espíritos, num homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e que faz que ele obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades que vem dotado. E olha a harmonia do conhecimento espírita. Em O Livro dos Médiuns, capítulo de número 15, vamos encontrar nos itens 182, 183, toda uma explicação acerca dos médiuns inspirados. E quem são os médiuns inspirados? Somos nós, os espíritos encarnados. Todo espírito é, pois, um médium. Quando encarnado, é o meio pelo qual a espiritualidade traz as suas orientações. Daí porque o cuidado no médium que exercita a sua atividade do ponto de vista do cumprimento de uma tarefa, mas de todos nós, na medida em que podemos atender às sugestões que, sem passar pelo crivo da razão, podem nos colocar em sérios atritos, quer enquanto encarnados, quer além da encarnação. Vamos lá, está lá no capítulo 15, Livro dos Médiuns, sabe, obra básica, obra elementar. O sujeito disse espírita, mas não tem o Livro dos Espíritos. Disse espírita e malemar lê o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda do jeito completamente errado. O Livro dos Médiuns, o que é isso? A Gênese, o céu e o inferno, fica atrás de romancinho, água com açúcar, que se lesse nas entrelinhas não dormiria, mas se preocupa com a historinha. A historinha. A história. Nos dirão os espíritos, convidando-nos a prestigiar Allan Kardec, missionário que se dedicou a nos trazer o bem, esquecido, e das obras à disposição nas livrarias espíritas, as obras básicas são as mais acessíveis, por coerência, acessíveis. Ingresso de cinema é muito mais barato, mais caro do que uma obra básica. O detalhe, às vezes o filme nos deprime, às vezes nos eleva. Tive a chance de assistir esta semana Causa e Efeito e fiquei extremamente feliz pela mensagem que o livro traz. Longe de ser uma mensagem que fecha as portas, é uma mensagem que abre as portas. Mas fiquei tão triste. Ao lado passava outra coisa, que eu não vou me referir aqui, porque é uma coisa mesmo. E outras 3 ou 4 coisas. Estava num grande shopping de uma grande cidade e fiz a contagem de quantos éramos os encarnados no cinema assistindo a sessão. 5. 2 desistiram
quando perceberam que pelos atos responderemos, levantaram e foram embora. Aí ficamos em 3, né? Sentados perto, e não por medo, mas porque tinha um lugar reservado, né? Mas daria para deitar, levantar, fazer ginástica, assistir de pé, não atrapalharia ninguém. 5 pessoas. Não vou contar os desencarnados, porque a conversa é mais diferente. Em A Gênese também podemos estudar a respeito do assunto sobre a presciência, capítulo de número 16. Há todo um estudo teórico sobre a teoria da presciência. No Céu e Inferno, na questão, no item, no capítulo 1 da segunda parte, quando Kardec desenvolve um estudo sobre o passamento. Passamento. Isto porque, no tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha. Alguns continuam, outros se afastam. Kardec comenta então: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro, o espírito fica surpreendido e como que atordoado, julga não estar morto. Aliás, essa será a grande surpresa de todos aqueles que não tiverem a certeza. Vão julgar, depois vão comprovar que não estão mortos. A morte não existe. A morte foi vencida. A morte é apenas a nossa volta para onde viemos. E o detalhe: se bem cumprirmos a nossa tarefa, certamente haveremos de ser bem recebidos. Por quê? Porque fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. O lamentável será voltar, notadamente depois de ter sabido a respeito do ensino dos Espíritos e mostrar as mãos vazias do bem que não praticamos. O pensamento vazio das bobagens que ainda mantemos. A ilusão que ainda nos visita os dias, que ainda nos ocupa as horas, que ainda nos toma o tempo. Porque o conhecimento espírita que liberta é o conhecimento que nos põe à frente de fazer o que estiver ao nosso alcance em favor do próximo, porque estaremos no fundo fazendo em favor de nós mesmos. Voltaremos, mas pode ser, e aí registra Kardec, que só a pouco a realidade lhe surja. E quando surge, na questão de número 161 do Livro dos Espíritos, tivemos exatamente a chance de entender como se processa isto. Esse instante do desligamento, que às vezes demora, e não vai nos libertar de nós mesmos, porque todo o constrangimento espiritual que sofrermos será fruto da nossa incúria, do nosso descuidado. Na 547, após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos, a se conservarem encarniçados uns contra outros. Olha aí, nesse instante o espírito nunca está calmo. Pode até acontecer que ainda continue odiando o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, aí ele descobre o que já deveríamos ter descoberto enquanto encarnados, que nenhum fundamento há para a animosidade. Nenhum fundamento há. Então pode ser que ele ouça a batalha perfeitamente. E encerrando o nosso tópico, o nosso estudo parcial, limitado, são alguns minutos, que podemos pensar um pouco, mas que devem encontrar na semana que vamos ter pela frente, ocasiões de revisitar cada uma destas questões, cada um desses ensinamentos, buscar alocá-los à nossa existência. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo,
Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? E aí os espíritos que não perdem uma única chance de nos prevenir e ensinar explicam. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito não tem consciência imediata desse fato. E que jeito vai ter? Se a ciência diz morreu, acabou. A religião diz morreu, é levado. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. São os médiuns que detêm a vidência. Mas isto é uma missão? Não. Isto é uma preparação. Isto é uma evolução, como José Herculano Pires magistralmente nos ensina, que vamos de uma etapa para outra e sairemos do reino hominal para o reino espiritual, mercê o nosso esforço. A mediunidade é esta porta. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Se o tempo nos ajudasse, faria aqui a leitura de uma grande comunicação que está na Revista Espírita de 1859, mas eu pediria que vocês a consultassem. Está disponível para download na internet, no site da própria FEB, na livraria, na biblioteca. É a comunicação de um oficial do Exército da Itália, que numa segunda conversa, no mês de julho, num conjunto de 16 questões, explica a Kardec como foi a sua desencarnação. E mais uma vez, se nos fosse possível recomendar, sugeriríamos a leitura de O Céu e Inferno, na abertura da parte segunda, do passamento, da desencarnação, da volta à realidade espiritual. Por que esses espíritas insistem tanto em falar de morte, né? Primeiro, porque ela não existe. Segundo, porque todos nós voltaremos a enfrentá-la.